também quero aqui expressar a minha profunda alegria de poder registrar a presença aqui dos companheiros do PMDB do Maranhão. É o prefeito Beto Pichuca, é o vereador Leandro Belo e também o senhor Paulo Vitor Abdala, que nos prestigiam nesta sessão do Senado Federal e, sobretudo, participarão da grande convenção agora, no próximo sábado, junto com todos os catarinenses e com todos os brasileiros da juventude do PMDB do Brasil inteiro. E aproveito para mencionar que o PMDB não é grande só pelo seu tamanho. O PMDB é grande pela sua história, pelas suas conquistas, porque foi o único partido, é o único partido que esse ano vai completar 50 anos com o mesmo nome, com a mesma sigla. Por aqui, por esse partido, passaram ilustres representantes da democracia brasileira. Há que se registrar a luta pelas diretas, a luta pela democracia, e há 50 anos que o PMDB vem defendendo a justiça social, a democracia e os princípios que são basilar da democracia brasileira, e por isso quero enaltecer aqui a presença dos nossos correligionários, dos nossos amigos, dos nossos companheiros, dentre eles o nosso ex-ministro Garibaldi Alves, que é um dos mais ilustres também representantes do PMDB de todos os tempos. Feito esse registro, senhor presidente, eu quero dizer que ocupo mais uma vez esta tribuna democrática para expressar novamente a minha profunda preocupação com a situação econômica do país e as suas consequências. Inegavelmente estamos enfrentando uma crise sem precedente na história do Brasil. Inclusive, especialistas alertam que esta é e será a maior crise que nós estamos enfrentando e enfrentaremos nos últimos 30 anos. O PIB do Brasil caiu 3,8% e teve o pior resultado em 25 anos. Apenas o agronegócio cresceu e a indústria recuou 6,2%, enquanto o serviço recuou 2,7%. Em valores correntes, o PIB chegou à marca de 5,9 trilhões de reais. Ressalte-se aqui, senhoras e senhores senadores, que o agronegócio exerce papel estratégico no desenvolvimento do país. E Vossa Excelência, senador Wellington Fagundes, é um dos defensores desse vetor econômico que só não estamos numa crise ainda maior graças ao agronegócio que sustentou a economia e fez com que os nossos números não fossem tão alarmantes, tal como estão sendo nessa expectativa. Então, eu quero render as minhas homenagens aqui à agricultura brasileira, aos agricultores, às indústrias de transformação, o agronegócio que foi fundamental, está sendo fundamental, preponderante e vital para a economia do Brasil neste momento. As expectativas de tantas oportunidades que aqui eu subi a essa tribuna se confirmaram. E a economia fechou o ano de 2015 em queda livre. A retração, como já falei, foi de 3,8% em relação a 2014. E foi o maior da crise histórica atual mencionada, levantada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que iniciou esses levantamentos em 1996. Considerando a série anterior, o desempenho é o pior desde 1990, quando o recuo chegou a 4,3%.
Em valores correntes, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, chegou a 5,9 trilhões de reais. E o PIB per capita ficou em R$ 28.876 reais em 2015, uma redução de 4,6% diante do ano de 2014. Essa taxa de menos 3,8% é a menor dessa série, desde, como já falei, 1996. Olhando essa série histórica mais antiga, em 1990, tinha sido de menos 4,3%. Então, essa taxa de menos 3,8% é a menor desde 1990. Olhando uma perspectiva mais ampla, senhor presidente, é a maior queda desde 1990. Entre os setores da economia analisados para o cálculo do PIB, apenas, como já falei, o agronegócio cresceu em 2015. A alta foi de 1,8% em relação ao ano anterior, sob influência da soja e do milho. Assim, ainda, a agropecuária teve o menor desempenho desde 2012, quando caiu 3,1%. Já a indústria brasileira, em queda livre, amargou 6,2%, puxada pela retração de quase 8% do setor da construção civil. Construção teve queda importante, puxada tanto com a parte da infraestrutura como a parte imobiliária. Além da construção, a indústria de transformação recuou 9,7%, influenciada pela redução em volume dos segmentos de veículos, de máquinas e equipamentos e de aparelhos eletroeletrônicos. O recuo poderia ser maior se a indústria extrativa mineral não tivesse colaborado positivamente. O aumento da extração de petróleo, gás natural e minérios ferrosos ajudou a suavizar o tombo. Os serviços, que sempre responderam por boa parte do PIB, recuou 2,7%, a maior baixa desde 1996, porque o comércio forte, em outros anos, mostrou uma diminuição de 8,9%. Os serviços, os que mais caíram, são exatamente os correlacionados com a indústria de transformação e no comércio. A queda no PIB também sofreu influência do resultado negativo dos investimentos. No ano anterior, o recuo havia sido bem menor, de 4,5%. Com isso, a taxa de investimento caiu de 20,2% em 2014 para 18,2% do PIB no ano seguinte. O consumo das famílias, como é óbvio, que durante muitos anos puxou o crescimento da economia brasileira, recuou 4% em relação ao ano passado, e revertendo, então, o aumento de 1,3% em 2014. O IBGE afirma que este resultado vem da deterioração dos indicadores da inflação, dos juros altos, da falta de crédito, do desemprego e da renda ao longo de todo o ano de 2015. Portanto, senhor presidente, o atual cenário brasileiro é de incerteza, indefinições e desesperança, pois a inflação alta e crescimento baixo, não há crescimento e não há também produção. Aliás, a produção despenca, o desemprego aumenta, o consumo diminui, a arrecadação entra em queda e os estados, a União e os municípios sem receita entram em colapso, ampliando o cenário de desesperança que estamos vivendo hoje em todo o Brasil. E o que é pior, com essa taxa de juros na ordem de 14,25%, na minha modesta opinião, não temos como retomar o crescimento econômico. Só para termos uma ideia do atual cenário, em 2015, o Brasil, a nação brasileira, desembolsou cerca de 500 bilhões de reais com o pagamento dos juros e serviço da dívida.
enquanto investiu apenas 120 milhões, 130 milhões aproximadamente em saúde. E o retrato se repete na educação, que também ficou em torno de 120 bilhões de reais. E, o que é pior, as nossas rodovias federais, as nossas tão sonhadas duplicações que levam o progresso do Brasil para todos os cantos dessa nação, teve apenas os míseros 20 bilhões de reais investidos no ano de 2015. Aí eu fico a me perguntar, que país é esse que nós estamos vivendo, quando, na verdade, desembolsamos cerca de quase 50% de tudo que arrecadamos com o pagamento do serviço da dívida e dos juros, enquanto investimos em saúde apenas 1/3 desse valor, que é do pagamento da dívida e dos juros. Não é possível que o Brasil continue com essa sangria desatada, não é possível que a gente não enfrente isso com firmeza, com atitude, e, sobretudo, com dignidade, para escrever um novo cenário na história econômica do Brasil. Não é possível que nós vamos conviver com isso muito tempo. Isso vai nos levar a uma crise sem precedente na nossa história. Isso é um absurdo. Eu não posso, senhor presidente, me conformar que o Brasil esteja mantendo os juros altos de 14,25%, quando, na verdade, esse instrumento, por tudo que eu já estudei, que eu não sou economista, é um instrumento para frear a inflação. Ora, nós não temos inflação de demanda. A inflação que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma inflação de preços administrados e, sobretudo, de alimentos, o que efetivamente me leva a crer que nós precisamos tomar uma atitude urgente com relação a essa questão dos juros no Brasil. Portanto, na minha modesta opinião, como já falei, não existe saída para a crise com juros nessa condição, com esses juros estratosféricos, sendo um dos maiores juros do mundo. Os Estados Unidos, no ano passado, diminuiu os juros e ampliou o déficit para incentivar o crescimento econômico. A China diminuiu várias vezes o juro no exercício de 2015 para incentivar o crescimento econômico. E nós aqui no Brasil aumentamos a taxa de juros. Nós estamos na contramão da história do crescimento econômico e das políticas econômicas modernas, das quais eu quero defender. Portanto, não acredito que sem essa condição, sem nós refletirmos sobre essa condição, nós vamos conseguir avançar numa política econômica mais consistente. E para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui conclamar os meus distintos companheiros, colegas, senhoras e senhores senadores, para que a gente possa avançar nesse tema que desorganiza a produção e desestrutura os orçamentos domésticos. E nós estamos vendo isso no dia a dia, de irmãos, de companheiros que sistematicamente, senador Garibaldi Alves, têm perdido seus empregos. E não tem política social mais importante do que um emprego para o cidadão. Um cidadão desempregado é um cidadão com autoestima baixa, diminuída. Ele não tem orgulho para continuar sobrevivendo e sustentar a sua família com dignidade e com respeito. Nós não podemos permitir que o desemprego continue avançando no Brasil. Já há expectativa de que podemos chegar a 15% a taxa de desemprego no ano de 2016. Um absurdo, não tem coisa pior do que o aumento da taxa de desemprego. Portanto, eu, antes de concluir, senhor presidente, me permita ouvir o nosso ministro e o nosso líder, senador Garibaldi Alves. Senador Dário Berger, eu creio que Vossa Excelência tem razão nessa enfática defesa do setor agropecuário do país, que é, na verdade, um setor que vem resistindo
a essa crise econômica e dando ainda sinais de vitalidade. Claro que Vossa Excelência se refere aí a um instrumento de política monetária, que é a política de juros. Mas o que nós estamos assistindo é que a alta de juros não está trazendo resultados, porque eu não sou economista, não sei se Vossa Excelência é, mas, na verdade, o que nós estamos vendo, senador Dário Berg, é que o grande problema nosso é efetivamente o problema fiscal, é o problema do controle dos gastos públicos, mas nós não podemos ficar esperando que isso seja realizado em prazo muito curto e esse instrumento de política monetária possa se abater de tal maneira na nossa economia que traga um desequilíbrio, que é a alta de juros para forçar, como Vossa Excelência bem sabe, forçar a queda da inflação. Mas isso não está se realizando. Eu queria me solidarizar com Vossa Excelência. O presidente, o Hélio Fagundes, também é um defensor da economia agrícola do nosso país, representada pelo setor agropecuário, principalmente da região do senador Hélio Fagundes e da região que Vossa Excelência representa. Bem, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, fico bastante orgulhoso e sensibilizado que Vossa Excelência vem corroborar, vamos dizer assim, com um cenário de preocupação que eu mesmo externei aqui por diversas vezes dessa tribuna do Senado Federal. E não o fiz com o intuito de criticar o governo, mas sim de alertar o governo para que tome as providências necessárias, porque, como eu falei aqui, nós estamos na contramão, porque a inflação, a taxa de juros, como instrumentos para baixar a inflação, não está tendo resultados práticos. Pelo contrário, enquanto outros países têm adotado a política inversa, nós estamos ainda naquela velha e máxima tradição dos juros altos. O problema dos juros altos, meus prezados senadores, é que ele desestrutura a produção. Com juros altos não tem crédito. Se não tiver crédito, não tem investimento. Sem investimento não tem produção. Sem produção não tem riqueza. Sem riqueza não tem consumo. Sem consumo não tem imposto. E sem imposto, a União não vive, os estados vão à falência, como nós estamos percebendo aí, e os municípios estão numa situação de quase calamidade. Não conheço um prefeito que esteja bem hoje no meu estado. E eu tenho a impressão que isso se configura também nos outros estados da federação. Eu tive o privilégio de ser prefeito de 2 grandes cidades. E naquela época, senador Zé Medeiros, nós disputávamos para saber quem era o melhor prefeito. Hoje o cenário se inverteu de tal forma que nós estamos disputando para saber quem é o menos ruim, ou seja, o pior, porque estamos vivendo um momento preocupante da vida política nacional, sobretudo pela falta de recursos, onde os estados e os municípios estão indo à falência e, o que é pior, com isso estão falindo os serviços essenciais básicos, que sistematicamente nós estamos assistindo pela televisão aí, hospitais fechando, santas casas, hospitais filantrópicos com UTI fechadas, sem atendimento à população, que invariavelmente sofrem nas filas, chorando inclusive por perda de entes queridos que poderiam ser atendidos de maneira mais objetiva, mais racional e com mais decência. Portanto, senhor presidente, me perdoe, queria agradecer a tolerância de Vossa Excelência.
uma vez que, quando também, eventualmente, presido os trabalhos dessa casa, sou bastante tolerante com Vossa Excelência e com os outros demais senadores que aqui se fazem presente. Muito obrigado, era o que eu tinha a relatar. Vossa Excelência pode ficar tranquilo. Aliás, tranquilidade é o que não lhe falta, mas Vossa Excelência tem muito crédito aqui com todos nós. Mas eu queria contribuir também, Vossa Excelência aborda aí a preocupação de todos nós. Claro, já discutimos em muitos outros momentos, vivemos uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo, e, no meu entender, sem dúvida nenhuma, temos que resolver a crise política para que a gente possa buscar os rumos da crise econômica. Mas, claro, nós temos que buscar fazer com que os investimentos também sejam uma forma de proporcionar o nosso desenvolvimento, a geração de emprego e principalmente nessa área da produção agrícola, né? Estamos aqui com o nosso presidente Garibaldi, ele que é presidente da Comissão de Infraestrutura, uma das comissões mais importantes, um presidente atuante, sabe da nossa luta e da importância que representa os investimentos na nossa infraestrutura. Inclusive, estava o deputado Sebastião Rezende, que está aqui, né? Temos discutido muito, né? Porque o estado de Mato Grosso é um estado que temos 900 mil quilômetros quadrados, uma população pequena, mas ainda temos condições de triplicar a nossa produção. Então, o investimento na infraestrutura como um todo, ele é fundamental, né? Porque o custo Brasil hoje, ele também é um grande impeditivo do nosso desenvolvimento, né? Agora, hoje de manhã, nós tivemos uma reunião na Comissão de Agricultura e o que discutíamos era a questão do desperdício no Brasil. E um dos problemas do desperdício também são as nossas estradas. Infelizmente, o Brasil optou pelo transporte rodoviário e aí também com as estradas quase impossível de serem mantidas, dado as nossas distâncias muito grandes, o volume de transporte sempre calcado no rodoviarismo, além do custo do frete, também o custo da manutenção de toda essa malha. Por isso, o investimento nas nossas ferrovias, esta semana, inclusive, é um assunto que vou abordar daqui a pouco, o investimento nos portos também, um evento que tivemos em Cuiabá, mas é toda uma complexidade que Vossa Excelência aborda com muita propriedade e eu tenho certeza que vamos ter que nos debruçar muito, né? Essas próximas semanas, e Vossa Excelência que pertence a um dos maiores partidos do Brasil, né? Um partido tradicional, como Vossa Excelência aqui já disse, completando aí meio século, né? E tem uma responsabilidade, claro, muito grande na condução, porque também tem o vice-presidente da República, mas eu espero que, através do diálogo, a gente possa encontrar o caminho, como Vossa Excelência mostra no seu pronunciamento. Eu agradeço mais uma vez Vossa Excelência pela parte, peço licença para incorporar o meu pronunciamento. Eu acho que só enaltece, fruto da capacidade que Vossa Excelência tem de sintetizar as coisas e perceber que esse é um dos graves e emergentes problemas que nós temos para enfrentar. Obrigado, presidente.